Boa tarde, meus amados. Hoje é a tarde mesmo. Amém. 12 de março de 2024, terça-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amém. Quero te dar uma informação. A partir de hoje eu vou trabalhar todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo a versículo, tá bom? De 2 em 2, de 3 em 3, mas eu vou trabalhar todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Então vamos iniciar hoje 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele tendes, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amém? O contexto desse texto, apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a ressurreição de Cristo, a importância dessa ressurreição e que ela também é a garantia da nossa ressurreição. Espero que você acompanhe, todo o capítulo 15 vai nos ensinar coisas grandiosas. Eu vou começar hoje pelo versículo 1 e 2 e vou trabalhar esse capítulo 15 falando dessa ressurreição de Cristo, a importância dela para a nossa ressurreição também. Vamos ao texto. O texto começa dizendo assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, ou seja, o evangelho que Paulo pregou. Paulo era fariseu, judeu, tá certo? Matava crente, ele se converteu e ele entendeu o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa a boa nova de salvação. Então, Paulo entendeu a boa nova de salvação e ele passou a pregar. E ele escreve aí a carta de 1 Coríntios. Quando ele está chegando aqui no capítulo 15, ele vai trazer essa lembrança aos irmãos. Dizer, olha, quero trazer aqui a memória de vocês o evangelho que eu vos anunciei. Ou seja, aquilo que eu preguei a vocês, eu quero que vocês estejam lembrados. Amém? Ou seja, ele pregou a Cristo, ele pregou Cristo crucificado. Amém? 1 Coríntios, que é o livro que nós estamos vendo no capítulo 15, mas no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, tem a seguinte afirmação de Paulo: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele vai continuar dizendo que para os que creem é poder de Deus. Amém? Então, Paulo está trazendo à lembrança esse Cristo que ele anunciou, esse evangelho que ele anunciou, essa boa nova de salvação que ele anunciou. Amém? O texto vai continuar: o qual recebestes, ou seja, creram. Receber Cristo pela fé, absolver a verdade que é Cristo. E a Bíblia está cheia aí declarando isso. João escreve muito bem sobre essa verdade, tá certo? Mas assim, o qual recebeste, ou seja, no qual vocês creram. Eu preguei, eu anunciei, eu evangelizei e vocês creram. Portanto, recebeste, creram em Cristo, tiveram essa fé em Jesus Cristo. Amém? E ele vai dizer: no qual ainda perseverais. Ora, crer em Cristo é apenas o primeiro passo, certo? É o início de uma caminhada com Jesus até morrer ou ser arrebatado. Esse texto vai ensinar sobre isso, tá certo? Mas assim, o qual ainda perseverais. Ou seja, quando nós cremos, é o começo. Assumimos uma identidade de cristão pela fé em Jesus. Isso é o começo da caminhada de uma fé que precisa ser perseverante. Amém? A gente precisa perseverar na fé, porque as coisas vão acontecendo, o mundo está aí. O mundo socialista, terrorista, comunista, que é maldoso, que é mau, que é perverso, que persegue cristão, ele está aí. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: no qual vocês ainda perseverais, tá certo? Portanto, crer é o início, a necessidade da perseverança. O que crê, ele permanece perseverante, tá certo? Permanece numa vida de comunhão com Deus, ou seja, crendo em Cristo sem abrir mão dele por qualquer circunstância. Paulo está trazendo a lembrança dos irmãos em Corinto essa verdade pela qual ele pregou, que é Cristo, que está lá em João 14, 6,
que diz: conhecereis a verdade. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Você não vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Na realidade, é João 16, 8, 16, 32, 8, 32, tá certo? Mas vamos lá, o texto vai continuar dizendo: por ele também sois salvos. Por ele, por quem? Pelo Evangelho, pela palavra, pela boa nova de salvação, pela palavra de Deus, que é o Evangelho. Vocês são salvos por essa verdade. Vocês precisam entender isso, e isso tem valores eternos. Amém? Paulo vai trazer essa lembrança, vai lembrar aos irmãos essa verdade. Por ele também sois salvos, se essa verdade, o Evangelho que revela Cristo. Amém? Então, por ele sois salvos. Esse Evangelho que é a verdade que revela Jesus Cristo. Deixa eu fazer aqui uma observação. Desde o primeiro século que Jesus vem sendo negado. Aliás, quando ele estava na terra já estava sendo negado. Muita gente não acreditou que ele era o Cristo. Os judeus não acreditaram, mataram. Então, ali continuou no primeiro século um grupo chamado os gnósticos, né? Os gnósticos pregavam, ensinavam, negavam a Cristo, negavam a salvação, negavam a crucificação, negavam o nascimento espiritual de Cristo, negavam tudo isso, tá certo? E nos dias de hoje, nós temos o cristianismo progressista, que diz que é um novo cristianismo. Não é novo, não, é um velho cristianismo que vem aí tentando o evangelho da verdade. E eles estão aí pregando o cristianismo progressista, tem a mesma condição do gnóstico lá no primeiro século. Eles negam o nascimento de Jesus, eles negam a crucificação, eles negam a ressurreição. Portanto, Paulo estava advertindo naquele tempo, porque ele já sabia dos gnósticos. E os gnósticos hoje estão manifestados no cristianismo progressista, tá certo? Está negando a Cristo. Por isso é que Paulo vai dizer: olha, o evangelho que eu vos preguei. É esse evangelho, se vocês... Aí o texto vai continuar dizendo assim: se retiverdes a palavra tal como vos preguei. Ou seja, reter é segurar algo para você. Você retém ali. Vou usar um exemplo bem simples, né? O bandido vai correndo e você segura ele, você retém. Aí prende, chama a polícia, você reteve, você segurou, você ficou. Então, é um exemplo bem simples, mas se retiveres a palavra tal como vos preguei. Ou seja, Paulo está dizendo: retenha aquilo que eu preguei a vocês, porque é a verdade. É isso que ele está dizendo, e ele vai fazer isso com muita convicção. A palavra é Cristo, o verbo da vida, que encarnou, que nasceu, que viveu. Então Paulo, ele pregou essa verdade. Ele vai dizer: se retiveres a palavra tal como vos preguei. Ou seja, eu vou dizer para você, mano, se alguém chegar falando para você muito bonito, você pergunte se está falando de Jesus. É Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia, que subiu ao céu, que está sentado à direita de Deus e que vai voltar para levar para ele os que creem nele? Se não for esse Jesus, é outra coisa, é mentira, está negando a missão essencial de Jesus, que, como ressuscitou, também nos garante a eternidade. Nós vamos explicar isso aqui durante o capítulo, tá certo? Mas se retiveres na palavra tal como vos preguei, ou seja, eu preguei a verdade a vocês, eu estou falando a verdade para vocês. Se você reter essa verdade, que a palavra pregada, ensinada, é Cristo Jesus. Amém? E o versículo 2 vai terminar dizendo: a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, a sua fé não é uma fé convicta. Você coloca outras coisas junto com a sua fé. Você fica imaginando que você não merece. Merece mesmo não, ninguém merece. É graça de Deus, é amor de Deus. É isso que ele fez, tá certo? Mas aqui Paulo vai estar dizendo: olha, eu preguei a verdade é Jesus, e você tendo essa fé nele, você precisa perseverar nela, reter essa fé com convicção, a menos que você tenha crido em vão, ou seja, que a sua fé não seja convicta, não vai lhe valer de nada. Se você não tem a convicção que Jesus é verdadeiramente o seu Salvador, aí é sem chance, não vai valer nada. Portanto, amado, estou iniciando aqui o capítulo 15, vou passar por ele versículo a versículo. Aqui uma explanação bem rápida sobre os versículos 1 e 2 de 1 Coríntios 15,
Amanhã falarei sobre os versículos 3 e 4 e vou continuar aqui até terminar o capítulo, tá certo? O princípio desse capítulo é a palavra pregada, anunciada é Cristo. E ela precisa ser crida e ser retida na mente, tá certo aqui? Na mente, pela fé, compreensão. Amém? Deus te abençoe. Acompanhe aí esses dias que eu vou estar falando em 1 Coríntios capítulo 15. Vou estar explicando versículo a versículo. Tem coisas graciosas para a gente continuar entendendo. Deus te abençoe, te dê aí um resto de dia gracioso e ele seja contigo em nome de Jesus. Amém.